A igreja era ali na Benjamin Constant, número 76. Eu era muito pequeno, tinha uns 5, 6 anos de idade. Nós havíamos chegado de Belém há pouco tempo. E a gente sempre foi de igreja mesmo, né? Escola bíblica dominical, domingo à noite. Nós participávamos das atividades enquanto criança. Os meus pais sempre foram liderança na igreja. E tem muita coisa que hoje faz falta e naquela época nós fazíamos porque fazia sentido. E hoje tem muita coisa que sobra que para mim, na minha concepção, na minha opinião, não faz sentido. Então naquele tempo, antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer hino acentuado, a gente chegava na igreja e ajoelhava. E um detalhe, naquela época, as mulheres sentavam do lado esquerdo e os homens sentavam do lado direito. Naquela época, né, década de 80, 86, 87, e a gente ajoelhava não era por hábito, não era por liturgia, mas porque havia uma consciência aguda de que aonde nós estávamos era importante e diante de quem nós estávamos também era importante. E aí nós perdemos quando nós paramos de ajoelhar. Nós perdemos. Não sei o que você perdeu, mas eu perdi. A Escritura não trata a postura do corpo como um detalhe secundário. Ela trata como uma linguagem, a linguagem mais honesta de que o ser humano pode falar, porque o corpo não mente com tanta facilidade quanto a boca. Mas a gente pede para impor mãos, deixar mãos em forma de receber, apertar a mão, abraçar, né? E aí a gente mergulha na história e quando Salomão dedicou o templo, ele ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel e estendeu as mãos para o céu. Está lá em Crônicas 6:3, segunda Crônica 6:13. O rei mais sábio e poderoso da terra colocou os joelhos no chão diante do povo, não apesar da sua autoridade, mas por causa dela, porque ele sabia que a sua autoridade era emprestada. Daniel 3 vezes ao dia ajoelhava-se em direção a Jerusalém, mesmo quando havia um decreto real que tornava aquilo um crime capital. E você pode verificar isso nas escrituras, lá em Daniel 6:10. Ele não ajoelhava porque era seguro, ele ajoelhava porque era verdadeiro. Paulo, ao despedir-se dos anciãos de Éfeso, lá na praia de Mileto, ele ajoelhou-se com todos eles e orou, e todos choraram, está lá em Atos 20, de 36 até o versículo 37. A postura e a emoção eram a mesma coisa. O corpo confessava o que o coração sentia. O corpo confessava. E o que o cumprimento substituiu? Né? Não há nada errado com a comunhão, nada errado com o abraço, com o reconhecer o irmão. A Escritura também ela ordena isso, né? Mas quando nós entramos no lugar do culto e o primeiro impulso ele é horizontal, olhar para os lados, encontrar rostos conhecidos, circular, conversar, antes de qualquer palavra conscientes, fazendo uma declaração teológica. O mais importante aqui é o que está entre nós, é o que parece. O salmista sabia disso e diz: entrai pelos seus átrios com coração, com ações de graça. Está em Salmo 100, versículo 4. Há uma direção, há um movimento de entrada. E não é nada social, é sacerdotal. Você não está chegando a uma reunião, você está se aproximando de um trono. E eu ainda vou falar de algo de reunião, porque domingo passado eu estive na igreja da tenda e o pastor
que pregou falou um negócio muito interessante. Você não vem para uma reunião, você vem para um encontro. Não é reunião, é encontro, mas a gente vai falar sobre isso depois, em outro momento. Aproximemo-nos, portanto, com confiança no trono da graça, em Hebreus 4,16. Confiança, sim, mas trono. Trono. E o que a pressa nos custou? A verdade que incomoda, a verdade que incomoda é que nós paramos de ajoelhar porque paramos de sentir o peso. O peso de quem nós somos, o peso de onde estamos, o peso do que nós estamos prestes a fazer, que é, se a Escritura for levada a sério, um ato de aproximação do Deus vivo. Isaías viu o Senhor e disse: ai de mim, porque eu estou perdido. Isaías 6,5 não saiu distribuindo abraço, ele não foi cumprimentar os serafins. Qual foi? Ele caiu. João, o discípulo amado, aquele que reclinara a cabeça no peito de Jesus, ao ver o Cristo glorificado em Pátimos, caiu a seus pés como morto. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Conhecer Jesus de perto não produz familiaridade com o sagrado. Ele produz uma prostração. E para finalizar esse vídeo, que eu já tinha feito essa reflexão, eu não estou pedindo que nós voltemos a uma forma, tá? Eu não estou pedindo, e quem sou eu para pedir alguma coisa aqui, né? Estou pedindo para que nós voltemos a um costume, a um hábito. O que eu estou pedindo é que nós voltemos a uma consciência. A consciência de que o domingo de manhã não é uma extensão de sábado à noite, é uma convocação, e convocação exige uma postura sua e minha. Antes de nós cumprimentarmos os nossos irmãos, encontre o seu Deus primeiro. Antes de circular pelo salão, antes de você chegar, antes de a música começar, já esteja em oração. É necessário. O joelho no chão não é medievalismo, é uma antropologia cristã, é o corpo dizendo o que a alma precisa ouvir. Eu não sou o centro, é ele que é o centro. Naquele tempo sabiam disso de corpo inteiro. A pergunta que fica é muito simples e pesada: o que foi que mudou? Foi a revelação ou fomos nós? Fica essa pergunta para mim e para você. Que nós voltemos a ter a consciência, não por hábito, não por costume, e não por esse vídeo, mas por consciência. Eu te aguardo no próximo vídeo.